Eu acho muito bacana quando a gente está trabalhando com o renascimento dentro das nossas dinâmicas, que pelo fato, né, do bebê perceber, sentir ali, né, tudo que a mãe está vivendo, a emoção, e está gravando na memória dele ali também, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não senti nada. Eu não senti nada, mas olha, chegou uma hora que eu escutava a minha avó falando. Eu escutava o meu pai falando. Eu não gosto de ir trabalhar naquele lugar, que aquele lugar é tóxico. O lugar não é tóxico. As pessoas que estão lá talvez não estejam integradas na mesma frequência que você está, né? Então, as pessoas, não é o lugar, são as pessoas. E aí é que começa talvez a primeira grande ferramenta da PNL. Fazer com que você faça coisas diferentes para atingir seu objetivo. A gente, desde lá de criança, a gente fica com sonhos, né? A gente tem aqueles milhões de sonhos. Um quer ser bombeiro, outro quer ser astronauta, né? Vai embora, né? Você viaja nos sonhos e você vai criando obstáculos, você mesmo vai criando obstáculos para você, né? Não é nem a vida te oferecendo isso. E vai passando o tempo, você vai deixando todos esses pensamentos e sonhos de lado e esquece do que você quer ser, esquece do seu propósito, esquece de procurar o seu propósito de vida. E acaba entrando no que a gente costuma falar, né? Entrando no gerúndio, né? Você vai vivendo, vai levando, vai tocando e deixa pra lá. Na física, a inércia é movimento. E você tá se movimentando e você tá pensando que tá tudo bem. Mas a hora de você corrigir a rota, a hora de você avançar, de dar um passo a mais, de ir em busca da prosperidade, de ir atrás de coisas que você deixou pra lá durante a vida toda, fica de lado. E a gente quer colocar isso na cabeça das pessoas. A gente acha que todo mundo pode fazer o que quiser fazer. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Esse é o Pessoas e Produtos e hoje temos a honra de receber um casal empreendedor no programa, Juliana Toledo e Cláudio Matei. Ambos são treinadores comportamentais e fundadores do Evolução Inconsciente, que é uma trilha de treinamentos experienciais de alto impacto focada em potencializar resultados de pessoas e equipes. Juliana e Matei, sejam bem-vindos ao podcast Pessoas e Produtos. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. A gente está super feliz e honrado de estar aqui com você. Obrigadão, prazer aí. O tema central do programa de hoje é neurociência e programação neurolinguística. Eu separei um trecho do blog da Salesforce, bem curto e objetivo, que eu vou começar por ele para a gente iniciar o programa. Conhecido como PNL ou programação neurolinguística, é um conceito que centra no comportamento humano e na linguagem que nasce da interação entre pessoas. Geralmente, os profissionais que estudam a área são focados em gerenciamento emocional e em persuasão, como as equipes de vendas, por exemplo. Entre os principais interesses de pesquisas do PNL estão o desenvolvimento de técnicas que ajudam a compreender como as pessoas organizam seus pensamentos, afetando suas ações, comportamentos, sentimentos e emoções. Eu separei alguns tópicos de um dos treinamentos da Evolução Inconsciente que vocês ministram, que tem como objetivo melhorar suas respostas emocionais para equilibrar razão e emoção, administrar comportamentos e emoções de forma eficiente, alinhar seu inconsciente com metas e valores inegociáveis dentro de você, eliminar a procrastinação com ferramentas eficazes e ampliar a visão sistematizada para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Eis que eu faço a primeira pergunta para vocês. Para os nossos ouvintes que eventualmente não conhecem ainda neurociência, programação neurolinguística, como que ela se relaciona com propósitos de vida das pessoas? Agora a gente vai ter que falar durante 2 horas. Eu vou tentar resumir, né? A PNL ela surgiu com um estudo, né? Eram dois americanos, né? O John Green e o Richard Blender. E era um estudante de tecnologia, ele estudava computação na época, isso na década de 70, né? E o outro era estudante de psicologia. E eles começaram a discutir juntos como é que funcionava o cérebro humano, né? E foram atrás de comportamentos para entender o que os resultados eram afetados pelos comportamentos. E eles descobriram que
Toda vez que você muda a sua estratégia, o resultado muda. Parece óbvio, né? Mas isso aí em algum momento teve que ser declarado, né, para que funcionasse. E aí é que começa talvez a primeira grande ferramenta da PNL. Fazer com que você faça coisas diferentes para atingir seu objetivo. A gente, desde lá de criança, a gente fica com sonhos, né? A gente tem aqueles milhões de sonhos. Um quer ser bombeiro, outro quer ser astronauta, né? Vai embora, né? Você viaja nos sonhos e você vai criando obstáculos, você mesmo vai criando obstáculos para você, né? Não é nem a vida te oferecendo isso. E vai passando o tempo, você vai deixando todos esses pensamentos e sonhos de lado e esquece do que você quer ser, esquece do seu propósito, esquece de procurar o seu propósito de vida. E acaba entrando no que a gente costuma falar, né? Entrando no gerúndio, né? Você vai vivendo, vai levando, vai tocando e deixa pra lá, vai levando a vida, deixa a vida me levar, né? E segue sem lembrar pra que você tá aqui, né? O que você realmente gostaria de estar fazendo. E aí que começa você imaginar que todos os teus movimentos, toda a sua forma de buscar as suas conquistas, se elas são sempre iguais, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E aí você tem que mudar. Virar a chave e mudar, né? Dar o primeiro passo e começar a ir atrás do que você realmente quer fazer. Depois a gente vai contar um pouco da história efetivamente, mas isso faz com que as pessoas realmente, em algum momento da vida, através dessa forma de pensar com a PNL, né? De entender como é que o cérebro entende a linguagem dele, né? A gente conversar com o cérebro com a linguagem dele, ir atrás realmente do seu propósito de vida, e aí é óbvio, você vai atingir, porque é só pensar que você quer atingir, que você vai atingir. Juliana? Fala aí. É isso. É isso. Buscar dentro de você. Todas as respostas estão dentro da gente. A gente nasce com o propósito, mas ao longo da vida a gente vai deixando passar, sabe? E quando a gente vê, a gente já se perdeu de qual é o nosso propósito de vida mesmo, né? E a PNL ajuda nesse resgate, né? Eu tive uma experiência muito legal há uns anos atrás, onde eu pude reviver assim, o meu propósito que eu já sabia aos 3 anos de idade. Mas eu cheguei aos 30 sem nem lembrar ou sem nem me dar conta que com 3 anos de idade eu já sabia o que eu queria fazer quando eu estivesse na fase adulta, né? A vida vai dando alguns tapas na gente, né? E aí a gente vai guardando sonhos, desejos, vontades na gaveta, assim como a gente guarda o propósito também. Então a PNL ela vem como uma ferramenta para ajudar a gente a resgatar tudo isso e encontrar o que já está lá dentro de você. A Jana tem um workshop que ela montou, é brilhante o workshop que ela montou, que fala sobre 5 liberdades, que é a mesma história, né? Você ao longo do tempo vai largando essas liberdades para trás. Você vai esquecendo que você tem a liberdade de falar, a liberdade de se movimentar. Eu vou até pedir para ela falar um pouco disso. A gente nasce com as 5 liberdades: a liberdade de ver, a liberdade de ouvir, a liberdade de sentir, a liberdade de se movimentar e principalmente a liberdade de se aceitar. Você se aceitar ser como você é, né? Como você veio ao mundo, não só fisicamente, mas com todas as suas crenças, né? Com toda a sua identidade, né? Então, nesse workshop que eu faço, é um resgate ali da sua identidade, né? Então, eu pude ter essa experiência lá, né, um tempo atrás, ele é próximo aos meus 30 anos, onde eu identifiquei, esse é o meu propósito, mas eu não tinha ciência disso, né? Porque as memórias, elas ficam todas dentro do inconsciente. A gente tem o cérebro consciente e a parte do cérebro inconsciente. As memórias, elas vão ficando lá dentro. Sabe como... Eu gosto sempre de falar do filme Divertidamente. Já assistiu? Né? O filme Divertidamente, ele é muito legal. Ele traz de forma lúdica as emoções e as memórias são aquelas bolinhas, né? A gente tem as memórias que ficam nas ilhas e as bolinhas, as memórias que vão indo lá para o arquivo morto, né? E a gente tem total condição de buscar essas memórias que estão lá no arquivo morto e buscar o que está dentro de você e viver o seu propósito. Eu ia inclusive perguntar, Juliana, se essa experiência que você teve, que você disse que foi libertadora, se tinha sido em algum workshop, em algum evento, e foi que você vivenciou, foi num treinamento? Foi num treinamento que eu fiz, na verdade, numa imersão que eu fiz, né, de transformação, então, com uma técnica que chama Core Transformation, e é uma técnica bem bacana de PNL também, de psicanálise, e mistura várias coisas, onde a gente consegue acessar essas memórias bem
internas, né? Eu tenho uma das minhas formações é renascimento. Eu trabalho com uma técnica de renascimento, né? Através da respiração circular, a gente consegue chegar até dentro da fase intrauterina, buscando essas memórias, né? E aí facilita no processo. Quando a gente está em imersão com as pessoas, a gente facilita no processo de encontro dela, né? Do autoconhecimento mesmo. Eu só sei que eu vou aproveitar esse programa como uma aula, uma super aula para mim sobre PNL e neurociência, porque as experiências que eu tive em treinamentos e imersões foram, assim, transformadoras também na minha vida, de verdade. Então, treinamentos, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre as trilhas que vocês, de treinamentos, selecionam hoje. Assim, um dos pontos principais que eu sempre vejo, pelo menos dos treinos que eu participei, assim, você tem que estar preparado porque você vive muitas emoções, inúmeras. Não só as 4 emoções básicas, mas é muito intenso. É um treinamento muito intenso e você realmente se descobre, você renasce, é algo fantástico. A mágica acontece. A gente gosta de falar que se você se permitir, a mágica vai acontecer. A gente tem algumas pessoas, né? A gente tem as pessoas mais emocionais e as pessoas mais racionais. Isso eu acho bacana a gente até trazer isso, porque eu e o Matei, a gente aqui como casal, dentro do nosso equilíbrio, eu sou mais a razão, ele é mais a emoção. Ele é engenheiro de formação. Você é a emoção. Eu sou publicitária. Todos temos razão e emoção, mas o meu lado emoção é mais aflorado, né? Então as pessoas... Sim, então você vende emoção, já cansou de trabalhar com o método AIDA também para vender a propaganda, fazer tudo esse tipo. E pelo Matei ser mais, vamos dizer assim, por ele né, trabalhar com exatas, né, ser engenheiro e mais cético, vamos dizer assim, né? Quando ele entendeu, e aí eu vou deixar ele falar, mas quando ele entendeu que o cérebro é uma programação, tudo fez mais sentido, né, Matei? Conta aí essa parte. A mesma associação que os californianos lá fizeram quando eles começaram a estudar a PNL, né, a forma como o cérebro pensava, é a forma que eu comecei, né? Eu comecei eu trabalhei muitos anos da vida na área de tecnologia, na área de programação, sistema, etc. E foi aí que eu comecei a fazer uma analogia do cérebro. E realmente é isso mesmo que acontece, né? Porque mesmo as emoções que a gente sente, nada mais são do que sinapses formadas no cérebro, né? Não são coisas que tá lá no transcendental, né? Cada ligação neural forma uma manifestação física que você chama de emoção. A mão tremendo, né? O suor, eu tô nervoso. É uma manifestação física do que está de fato acontecendo, né? Então quando eu comecei a entender que as coisas são técnicas, apesar de você chamar emocional, as coisas são bem técnicas, foi aí que eu comecei a perceber que também dava pra você administrar isso. Dava pra colocar um if lá no meio do código e você controlar melhor quando você sente aquela questão. Mas, Matei, aproveitando o especialista aqui com a gente, né? Eu costumo brincar que não tem pergunta idiota, porque as perguntas idiotas que levam a gente, né, a avançar. Quando uma pessoa nasce, o cérebro dela, ele é limpo, é uma PCB, é uma placa sem software nenhum, sem nenhuma programação, e essas sinapses a gente vai adquirindo ao longo da vida. Como que é exatamente? Como que esse processo funciona? Quase isso. A diferença é assim, lá para a terceira semana de vida intrauterina, você já tem um cérebro. Tá. Esse cérebro já tem neurônio e esses neurônios já estão fazendo ligações sinápticas, né? Então você não tá... não é que você nasce com um HD formatado e a partir dali você começa a registrar informação. Você está registrando lá 3 semanas de feto, já está registrando informação. Tanto que a gente fala que durante a gestação, você assimila tudo o que está acontecendo na gestação. Tem muita coisa que acontece contigo nos 9 primeiros meses de vida, ou 7, ou 8, né? Depende de quanto tempo você ficou no período gestacional, que você já criou crença, você já criou uma forma de pensar só pelo que aconteceu enquanto você estava na barriga da mãe. Então, tipo, vamos dizer assim, à medida que vão criando o espaço para você criar as ligações sinápticas, você já está guardando informação.
E aí o cérebro toma aquele tamanho, né? Então quando você nasce, ele já tem uma capacidade gigantesca de armazenamento. Ele não é armazenamento, né? A gente fala, não é um HD ou um rolo de filme que está gravando filmes, sons e etc, né? É sempre por ligação. Então imagine que às vezes uma ligação vai te ativando um monte de coisas ao mesmo tempo. É uma forma diferente de gravar a informação, mas ela está lá, né? Ela está lá de alguma forma. E isso vai sendo empurrado para dentro do seu inconsciente. Porque quanto mais longe, mais tempo quanto passa, mais velha, vai ficando mais profundo, né? Mais pro inconsciente ele vai. Então, chega um momento que você age de uma maneira, você tem uma razão do porquê você está fazendo aquilo, mas você não tem a menor ideia de onde veio. Você fala, mas por que eu reajo desse jeito? Que ele fala, né? Agiu por impulso. Mas por que eu reagi por impulso? Não é que você agiu por impulso. Alguma coisa no teu passado aconteceu que aquilo virou tua forma de trabalhar. E o teu inconsciente, que é muito mais rápido que o teu consciente, ele te dá uma resposta instantânea. Por isso que é difícil controlar as emoções. Na fase gestacional, complementando aqui o Matei, o bebê, ele sente o que a mãe está sentindo também. A ligação bebê-feto, né? Bebê e mãe é muito grande. Na PNL, nós seres humanos temos 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. E na PNL a gente junta os sentidos. Então fica visão, audição, e aí os que são de sentimento fica chamado de sinestésico, né? Então todos nós temos na PNL os sentidos, né? Uns são mais auditivos, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos. E eu acho muito bacana quando a gente está trabalhando com o renascimento dentro das nossas dinâmicas, que pelo fato, né, do bebê perceber, sentir ali, né, tudo que a mãe está vivendo, a emoção, e está gravando na memória dele ali também, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não senti nada, mas olha, chegou uma hora que eu escutava a minha avó falando. Eu escutava o meu pai falando, mas eu não senti nada, foi só uma voz. Então, sim, é uma memória, né? Eu acho tão bonitinho, porque a gente conduz a pessoa no renascimento com o objetivo da gente ressignificar algo que está ali travando, né? Ou impedindo da pessoa dar um próximo passo, né? Ou de realizar. Dar um novo significado ali para o fato, né? O fato sempre vai existir. Aconteceu uma situação, e o fato existiu. Agora, o significado que cada um dá para o fato é diferente. Eu posso dar um significado, você pode dar outro significado, né? E aí o renascimento a gente busca sempre trabalhar, ressignificar o que de fato está atrapalhando, vamos dizer assim, né? E é muito bacana quando a gente pega os depoimentos, né, no final, que acaba sendo quando a gente trabalha sempre com grupos, né, grupos de pessoas, e aí quando as pessoas fazem os depoimentos, que são espontâneos, a gente pergunta quem quer falar, quem não quer falar, e aí, então, olha, eu achei essa experiência bem legal, mas eu não senti nada. Não senti nada, eu acho que não sei se funcionou comigo. Uma hora lá eu tava ouvindo minha avó, ouvindo meu pai. Então é muito bacana a gente conseguir ajudar as pessoas através das técnicas de PNL, é incrível. Eu como bom aluno, e fiz uma lição de casa, então antes da gente gravar esse programa, eu entrei no Instagram da Evolução Inconsciente, na verdade, e olhei os depoimentos do treinamento desse final de semana que vocês deram, das dinâmicas, eu vi os depoimentos, lembrei também quando no passado eu fiz uma dinâmica similar também do renascimento, e foi algo assim muito legal, tá? Uma experiência fantástica. E uma coisa que eu quero perguntar, o Matei falou rapidamente sobre isso também, acho que seria um ponto, antes de a gente seguir aqui com a nossa agenda, um ponto importante para vocês abordarem, que é a questão do ceticismo. Entendo eu que, principalmente por falta de conhecimento das pessoas de uma forma geral, não entender exatamente, a gente está falando de cérebro e ciência, neurociência. E tem muitas pessoas céticas falando, eu não acredito. Isso não é questão de acreditar ou não acreditar, é ciência, isso é comprovado, isso existe. A gente não está aqui discutindo se isso aqui é real ou não, é ciência, isso é comprovadamente, é um estudo cientificamente comprovado. E eu sei que vocês devem, e outros treinadores também devem lidar muito ainda com o ceticismo hoje em dia em relação a essas técnicas, né? Não só é ciência e comprovado, né? Como se você analisar a parte biológica também, né? Do que está acontecendo fisicamente, você fala, cara, é isso mesmo que acontece, porque
não existe uma, como é que eu vou falar, alguma coisa mística que está ao nosso redor, né? De certa forma é mecânico, é elétrico, né? O nosso cérebro passa pulso elétrico, né? Então, tipo, dá para medir, né? Dá para medir com equipamento, né? Não tem eletrocardiograma, é pulso elétrico que está circulando ali. Então tem todas as... Tem um treinamento que a gente explica um pouco, para justamente tentar quebrar o ceticismo, que explica desde o funcionamento do neurônio até como que ele se manifesta no corpo, né? Tem gente que não tem ideia de como é que a gente se mexe, né? Por que a gente se mexe? E aí quando você começa a explicar que tem um neurônio, um neurônio que sai lá, passa pela tua espinha dorsal inteirinha e vai até o teu nervinho do dedo, e aí quando você dá o comando, o dedo fecha porque o teu neurônio mandou fazer, aí as pessoas falam, entendi, porque não existe uma grande mística em volta dizendo, você se mexe por causa da mística. Não, você se mexe porque tem o neurônio acontecendo. E aí as emoções são trabalhadas dessa forma também. E demora um pouco. E sabe um problema que acontece? É quando você banaliza o nosso assunto, porque o que mais tem na internet é a banalização hoje. A gente pega trechos de dinâmicas que muitas vezes elas são muito importantes, muito interessantes, que tem uma eficiência gigante, só que o cara pega aquele trechinho do cara que ele tá lá gritando num momento mais de ansiedade e bota na internet e vira meme, né? E aí você tem que lutar com o ceticismo e tem que lutar também com aqueles que já passaram do ceticismo e já estão no deboche. Falar, isso aí é o pessoal gritando. Pois é, tudo é estudado lá. A gente não faz absolutamente nada nos treinamentos que não seja oriundo de um estudo feito com a PNL. Muitas vezes não é só a PNL, é psicologia junto, enfim, envolve tudo. Então, hoje uma dificuldade grande não é só lidar com o ceticismo, não. É lidar também com quem já passou disso e está no deboche já. E o que é uma pena, né? Porque se não funcionar, se a gente fala no treinamento, se não funcionar, se você fizer tudo que a gente pedir para fazer e não funcionar, você pode vir aqui e a gente devolve o seu dinheiro. Porque não faz sentido, deixa de fazer sentido pra gente. Né? É uma pena e ainda bem que existem profissionais sérios que levam o assunto muito a sério para ter esse counterbalance aí e fazer as coisas acontecerem. Né? A minha maior vantagem para explicar o ceticismo é falar, eu sou engenheiro, italiano, trabalhei filho de italiano. Porque eu dou todos os exemplos possíveis de falar, olha, eu vim de uma família cujo meu pai serviu a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele é imigrante da Segunda Guerra Mundial. Então imagina a rigidez que não era a criação. Fui estudar engenharia. Depois trabalhei com tecnologia grande parte da vida. Então, tipo, se tivesse uma pessoa mais cética que eu, não tem como, né? Pelo menos nas áreas não tem como. E mesmo assim eu consigo comprovar que é um método que funciona. Bom, mudou a minha vida, né? Algum momento a gente vai falar disso, né? É que eu cheguei, né? É que eu cheguei na vida dele, daí mudou, né? Eu mostrei pra ele que podia ser leve, que podia ser fluido, que você tem direito de sentir as emoções, você pode sentir as emoções. A Juliana não está mentindo, tá? Ela verdade. tem razão nisso sim, porque em algum momento, quando a gente começou a ter um relacionamento, pra ela era muito difícil. Eu era um cara duro, um cara grosso, um cara direto. Pra mim tudo era 1 mais 1, não existia nada disso, né? O que eu aprendi com a Juliana e com a PNL foram coisas que realmente mudaram completamente minha cabeça. E não foi conversão, sabe? Fui convertido pra isso, né? Foi algo que eu testei e comprovei. Tinha coisas que eu sabia que eu fazia já comigo, como objetivo de vida, né? Que eu reparava que já funcionava e eu não tinha ideia que aquilo era um método. Eu não tinha ideia. Essa história tem um texto que a gente usa no treinamento que fala sobre o sucesso, né? E quem foi atrás disso, eu não vou falar aqui para as pessoas não ficarem indo atrás desse texto, mas porque tá lá no treinamento, mas quem foi atrás disso, a pessoa foi atrás de pessoas de sucesso para saber por que elas são pessoas de sucesso. E repararam que as pessoas de sucesso têm uma forma de pensar. E essa forma de pensar é a forma como eu pensava, e eu nunca me liguei, né, disso. Que é você achar que nunca vai dar errado, que vai dar sempre certo, que você vai sempre chegar no objetivo, que você não pode pensar que vai dar errado, né? Eu brinco quando eu fazia trilha de moto, um cara que me ensinou a fazer trilha falava, não olha pro lado, porque se você olhar pro lado, a moto sai da trilha e você vai parar no meio do mato. Eu falava, lógico que eu vou experimentar isso. No meio de uma ladeira eu olhei pro lado, mas direto, eu fui imediatamente pro mato. E aí só depois de muitos anos estudando PNL que eu fui entender. Eu disse pro meu cérebro, vai pra lá, né? Só que o pensamento foi muito rápido, muito antes da minha razão, o pensamento já estava indo para lá.
A moto virou e foi. Uhum. Então, tipo, são coisas que você vai comprovando que realmente é a forma que o cérebro funciona. E tem uma coisa bem legal na nossa história também, assim, no começo da nossa relação, né? Eu sou sinestésica, sim, 100% sinestésica, e o Matei é visual. Só que eu não sabia que existia isso, né? As pessoas são mais visuais, outras auditivas, outras sinestésicas. Então eu chegava perto dele e namorada, né? Começo de namoro e tal, e lá toda fofinha, né? Ia lá, abraçava, pegava na mão. Poxa vida, esse cara não anda comigo no shopping de mão dada, cara. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ele não gosta de mim. Aí você vai lá, abraça. O cara tira a mão, você fala, não é possível, eu devo estar fedida, não é possível, o cara não gosta de mim. E aí você fica acreditando de fato que a pessoa não gosta de você, né? E enquanto que ele, toda vez que vinha, né, me trazer um carinho, era algo físico, visual, né? E aí eu só fui entender isso anos depois. E hoje a gente já sabe, né? Ele até brinca hoje. Eu não gosto de grude, lembra disso? Eu não gosto de grude. A gente até brinca entre nós, mas a hora que a gente entendeu, né? Foi por meio da neurociência, por meio do autoconhecimento, eu entendendo como eu funcionava, eu pude observar como ele funcionava, né? As reações dele perante as emoções dele. E aí nivelou 100%, porque eu já sei como ele funciona. Então, se eu quero mostrar alguma coisa, eu quero apresentar algum projeto, por exemplo, a gente está aqui criando um produto novo, um treinamento novo. Não adianta só eu contar a ideia e fazer ele vivenciar a ideia ali comigo, na imaginação ali, né? Não, eu tenho que mostrar aqui, desenhar mesmo. Sabe aquela frase que a gente gosta de falar nas empresas? Faz o PowerPoint aí que a pessoa entende. É isso. É exatamente isso. Faz o PPT aí pra ele entender. Quer que eu desenhe, Matei? Quer que eu desenhe? E olha que curioso, ó. Agora eu vou voltar lá na tua frase, lá no comecinho, né? Quando você tá falando do Salesforce. Que o Salesforce é uma ferramenta de vendas, né? Eu trabalhei algum tempo com a ferramenta em si. É uma ferramenta de vendas e eles utilizam a PNL como técnica de vendas lá dentro. E olha, qualquer treinamento de técnica de vendas que você vai ver, a primeira coisa que você vai aprender é rapport. E quando você fala de rapport, o que é? É fazer o que a pessoa está fazendo. Então, tipo, se ela falar, tô vendo que esse valor está muito alto. Opa, tô vendo, né? Você já tem que ir para essa linha. Então você já vai ter que mostrar alguma coisa para ele, né? Eu tô sentindo que eu não vou conseguir pagar. Putz, você já vai para outra linha. Nessa você dá um abraço no cara e fala, não, você vai, putz, já comprou o cara também. Então, tipo, essas técnicas que vêm da PNL, que é você usar o mesmo canal de comunicação que a pessoa tem, elas realmente funcionam, né? A gente fala que o rapport tem que ser sutil, discreto e elegante. Sutil, discreto e elegante. Aí quando você percebe pela fala, né, pelos verbos que a pessoa usa, se ela é mais visual, mais sinestésica, é mais fácil de você fechar uma negociação. Exato, e você percebe quando você começa a fazer o rapport, né, em alguma conversa, alguma negociação, e a pessoa começa a repetir algumas palavras que você vai soltando ao longo, né, daquela conversa, você percebe que você conseguiu acessar aquele lugar que você deveria acessar, que você vai conseguir ter êxito. Agora, para vocês verem, assim, em 2 minutos aqui, vocês trouxeram dicas, assim, fabulosas. Você vê o que é o poder do conhecimento, sabe? O quanto as pessoas... A Juliana comentou que começou a se relacionar com o Matei, ela é sinestésica, ele é mais visual e tal. E você aprendeu isso na prática. Talvez lá atrás não tinha todas as ferramentas, não conhecia todas as dinâmicas do, não sabia nada, do PNL. Não sabia nada. Agora imagina as pessoas que têm hoje o conhecimento assim na palma da mão, que pode fazer um curso, um treinamento, aprender e aplicar isso na vida, porque isso serve para tudo. Minha primeira pergunta lá do início, né, como relacionar a neurociência com o propósito de vida? Cara, isso serve para tudo. Na relação familiar, esposa, mãe, filhos, no trabalho, independente da área que você atue. Conhecimento hoje tem um valor inestimável. Conhecimento é tudo. Você trouxe aqui uma observação bem interessante, eu gosto também. Relacionamento não é só marido e mulher, é mãe e filho, mãe e filha, amigos, né? E assim, não é, eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos. E não é porque são nossos filhos, os 2, que eles fazem tudo igual a gente. Eles têm a identidade deles, né? A gente criou, então, as crenças, os valores, tudo isso foi construído
desde o momento ali da concepção, mas eles têm vontade própria, eles têm desejos próprios, eles têm os sonhos, independente dos nossos sonhos, né? E faz mais ou menos uns 14 anos que a gente fez o nosso primeiro treinamento de neurolinguística. E nessa época, a nossa filha estava com 13 anos de idade. E a primeira coisa que a gente fez depois que a gente fez o treinamento, né, uma imersão que foi bem profunda, foi colocar os dois na mesma trilha de programação neurolinguística. Então, da adolescência para cá, hoje eles estão com 23 e 24, né? Eles já se desenvolveram desde essa época aí de 13 anos até agora. Faz 10 anos que eles têm um outro comportamento. Porque quando você quer estudar alguma coisa, você vai fazer um curso, é ok, né? Tem uma diferença, o que é curso e o que é treinamento, né? Você quer uma habilidade, uma formação, você vai fazer um curso ali para trabalhar a sua hard skill. Soft skill, habilidade comportamental, emocional, é vivência. Não tem um livro para você ler e falar, olha, o seu comportamento vai mudar assim assim. Não, você tem que experienciar isso. Soft skills, você só identifica seu comportamento com muita técnica e com muita prática, né? Então, a grande diferença hoje, existem vários cursos, vários. Não estou dizendo que não são bons, não é legal fazer curso. É que existe uma diferença muito grande entre curso e treinamento. E isso a gente traz para os nossos alunos em todos os momentos. Para você identificar ali tua habilidade, teu soft skill ali, é passando pelo processo. É só passando pelo processo que o resultado vai aparecer, né? Então, a gente colocou os nossos filhos no processo, desde muito cedo. Então, hoje eles gerenciam as emoções com mais habilidade. Vocês ambos possuem uma carreira assim muito diversificada, bem diferente uma da outra, e ao longo da carreira foram estudando neurolinguística e se evoluindo como ser humano, como pessoas, como profissionais, até chegar ao momento que vocês estão hoje, que fundaram a Evolução Inconsciente. Quais são os pilares dessa fundação? Qual foi o gatilho, qual que é o propósito da criação da Evolução Inconsciente? Quero que você traga isso para o público para entender o conceito como um todo. A mudança foi muito radical em todos os termos, né? Eu na época que estava escolhendo uma carreira, família rígida, né? Já falei do seu Glicério, não tinha carreiras para se escolher, eram 3, né? Ou você estudar medicina, ou engenharia, ou advocacia. E esse era o teu teto. Qualquer coisa disso, imagina, eu queria ser ator e cantor, tudo errado, né? Os adjetivos que meu pai dava para essas carreiras eram as piores que você possa imaginar, né? Então, fui lá estudar tecnologia, fui lá estudar engenharia, porque era uma das carreiras possíveis. Nem tecnologia na época, 93, acho que eu entrei na faculdade, tecnologia ainda era uma coisa muito crua, né? Não existia internet, não existia celular, um monte de coisa. Eu me formei porque eu não gosto de deixar nada pela metade, e fui trabalhar com a área de tecnologia porque eu encontrei uns amigos no meio do caminho que quiseram fazer, que iniciou-se um projeto tecnológico. A gente, é legal, programação também é legal, né? Porque você mexe com número e tal, não sei o que, vambora. E fiquei 20 anos fazendo isso, né? Quando chegou no momento que eu fiz esse treinamento, que deu alguns estalos na vida, do tipo, porra, eu larguei todos os meus sonhos para trás, eu larguei todas as coisas que eu gostaria de fazer para trás, e tudo bem, eu tive um resultado financeiro interessante, né? Consegui juntar algum patrimônio, mas você está longe do seu propósito, daquilo que você acha que você deveria estar fazendo na vida, né? Eu sempre falava, cara, eu não me vejo atrás de uma mesa. Minha principal frase para todo mundo falando, não me vejo atrás de uma mesa. E quando eu vi, eu estava já há 20 anos atrás de uma mesa. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A ponto de eu falar, eu vou largar tudo, vou vender minha empresa e vou fazer artes cênicas. E fui estudar artes cênicas, teatro musical, fui embora. Depois a gente aproveitou toda a carga que a gente já tinha com empreendedorismo, porque nesse meio do caminho, a Juliana depois vai falar um pouco da carreira dela, mas ela teve uma lanchonete, teve um e-commerce, teve um monte de outras
atividades também. E isso fez com que a gente trouxesse uma bagagem de a gente faz qualquer coisa agora, né? Porque se a gente já teve essa diversidade toda de negócio e ainda quer ir para artes cênicas, bora fazer uma peça de teatro. E aí a gente conseguiu produzir 2 peças de teatro, não uma, profissionais, pagando toda a estrutura, cobrando bilheteria no West Plaza, quer dizer, foi outro marco de conquista de que a gente teve. E foi aí que talvez tenha caído a ficha. De a gente falar, a gente tem um propósito de transformar a vida das pessoas muito forte. Porque se a gente fez tudo isso baseado na mesma técnica, por que não levar isso para outras pessoas? E a gente iniciou fazendo isso nas nossas equipes, dentro das nossas empresas. Então, naquela época eu já tinha voltado a trabalhar, né, dentro da área de tecnologia, mas mais voltado já para a gestão de pessoas, eu já não estava tão interessado em código em si. Então eu já fui para gerenciar a equipe e assim por diante. E eu comecei a aplicar isso na nossa equipe. E aí a gente começou a entender que, poxa, são fórmulas, não vou dizer mágicas, mas são fórmulas que têm um resultado muito além do que os cursos que a Juliana estava falando. Afinal de contas, curso, livro de autoajuda, o próprio nome já fala, né? É ajuda, né? Ele não vai passar muito disso, né? É legal, ninguém desmerece nada disso, porque a gente acha tudo importante. Uma palestra é importante, né? Agora, quando você bota no treinamento em situação real, trazer a pessoa para uma situação real, num ambiente controlado, onde você vai conseguir mostrar para ela e ela vai tirar a conclusão de qual foi o melhor caminho. Na hora que ela vai para o ambiente corporativo, vai embora, ela vai alcançar voos incríveis, né? E a gente chegou à conclusão que a gente conseguia estabelecer uma identidade maior no relacionamento coletivo, né? Para você poder trabalhar de forma coletiva dentro da empresa. As pessoas começaram a ter mais recurso do ponto de vista de serem mais seguras, conseguirem falar em público. Resultados que a gente mediu dentro do nosso próprio ambiente para sentir se isso era real. E as pessoas se conhecerem melhor, que a gente sempre fala, caramba, se você não se conhece... Eu dou o exemplo do time de futebol. Você vai jogar com um time que você não conhece, tudo bem, você pode levar um revés, né? O cara tem um bom atacante, etc e tal, aí você tem que na hora ajustar para marcar, etc. Agora, se você não conhece teu próprio time, se você não sabe se o teu atacante é bom, você vai botar o goleiro para atacar, você vai botar o atacante debaixo das traves, e não vai dar certo. Então você precisa se conhecer, você precisa saber onde estão suas deficiências para você melhorar, onde está aquilo que você já sabe, então ir com mais segurança. Então a gente conseguiu estabelecer basicamente esses pilares dentro do ambiente corporativo e que não existe chavinha que você troca PF e PJ, né? Você vai aplicar isso em casa. Você falou aquela hora, né, Bruno, de aplicar em casa. A Juliana fala isso o tempo todo. Ela fala, ó, tudo que a gente aplica na empresa, você vai aplicar com seus amigos, você vai aplicar na tua família, você vai aplicar no teu ambiente social e tudo vai te trazer resultado. Porque é assim, do outro lado tem sempre outro ser humano, né? Você não está lidando com... Chega uma hora que não é mais o ser humano. Fala, a empresa é assim, a empresa não é o prédio, gente. A empresa são as pessoas que estão lá dentro. Entendeu? Então você vai lidar com as pessoas do mesmo jeito. Não é, Juliana? O ambiente dita regra. Estar num ambiente bom, estar num ambiente saudável, estar num ambiente favorável, já é metade do caminho, sabe? Então, quando você está num ambiente tóxico e pesado, é mais difícil de você engatar a segunda e ir, né? Então, a gente traz bastante isso nos treinamentos mesmo. Seja você o pivô da mudança. Seja você o pivô da mudança. Então, eu não gosto de trabalhar naquele lugar, que aquele lugar é tóxico. O lugar não é tóxico. As pessoas que estão lá talvez não estejam integradas na mesma frequência que você está, né? Então, as pessoas, não é o lugar, são as pessoas. Então, procure estar com pessoas na mesma frequência que você, né? Se você anda, vou falar um exemplo bem assim, vou falar forte, vai. Se você anda com várias pessoas que são usuários de droga, a tendência é você se drogar também. É a mesma coisa. Eu trouxe esse exemplo bem forte assim, vai falar, Juliana, nada a ver. Se eu não quiser fumar, eu não fumo. Desculpa, fuma. Porque você vai estar lá e é o ambiente que você está e você vai acabar fumando
inconscientemente. Não é porque a pessoa vai falar, ai, você é fraco, fuma aí, que você é antiquado, você é quadrado, nem sei mais qual que é o termo que se usa, os jovens usam hoje. Quadradão, na minha hoje época é cringe, era né? careta. Você é cringe. Ai, você é careta. Careta, né? Você é careta. Não vai dar um peg e tal, mas não adianta, rola, entendeu? São as tribos, né? A Juliana fala muito disso. São as tribos, né? Porque você vai acabar ficando com pessoas que você se identifica. E as pessoas que se identificam contigo, elas vão estar num patamar similar ao seu. É uma questão de escolha, né? Então, se eu tô numa situação de vulnerabilidade e eu me envolvo só com pessoas que também estão vulneráveis, é muito difícil elas se ajudarem. Elas vão permanecer nessa situação, né? Eu tinha um amigo que teve um problema psicológico uma vez e ele falou, ele usava aquela frase, né? Você não entende o que eu tô passando. E aí eu falava, eu não tenho como entender, porque eu não tô na sua pele. Eu não tenho como entender. Eu só tenho como entender uma coisa. Se você só ficar com pessoas que entendem o que você tá passando, você está no mesmo ambiente com todas as pessoas com os mesmos problemas e ninguém vai ter a fórmula mágica para sair de lá. Porque você não tem outra visão, a tua visão é daquela tribo só. Então, procure ir falar com pessoas que talvez não entendam o que você está falando, mas te dê opções de pensamentos diferentes que você possa mudar esse ambiente teu. E eu não sei se teve resultado, mas eu sei que ele depois, por algum tempo, ele falou, cara, sabe que aquilo mexeu comigo, aquilo que você me falou? Porque, de fato, né, que adianta você só estar com pessoas que te entendem, né? Pessoas que te entendem estão na mesma tribo que você. E por isso que, às vezes, para você mudar de patamar, até às vezes mudar de patamar de carreira, etc. Você precisa começar a andar com outras pessoas. Você precisa mudar um pouco o seu ambiente, senão você realmente vai ficar sempre travado no mesmo lugar. É muito difícil todo mundo ao mesmo tempo começar a ir para outro lugar. Não. Aí você vai carregar um, vai carregar outro, algum vai ficar para trás, e aí vai. Mas o importante para você buscar é ir se referenciando com pessoas que têm outras coisas para te oferecer, né? Não estamos nem falando de, eu vou levar vantagem. Não é isso. Você leva vantagem por outras razões, né? Mas aí a gente volta lá no primeiro momento, né? De como surgiu a PNL, né? Ou por que pessoas de sucesso se comportam mais ou menos da mesma forma, né? E aí você modela isso, né? Que é o que a PNL também fala muito, né? Se eu imitar as ações de uma pessoa, provavelmente meus resultados vão ser similares. Provavelmente vão ser similares. Então você tem que imitar o que a pessoa faz, a maneira como ela faz, como ela se comporta, etc e tal, que chama-se modelar, para você atingir aquele resultado. E complementando aqui, o Matei também tem uma coisa que a gente faz inconscientemente, que é repetir padrão. A gente repete padrão o tempo todo. E a gente não percebe que a gente faz isso, é inconsciente, né? Então, por exemplo... Repetir padrão em que sentido? Repetir padrão comportamental. Então, por exemplo, falando ainda de ambiente, se eu vivo num ambiente, a minha casa, se a minha casa é um ambiente onde todo mundo é estressado, onde a forma de dar carinho é um brigando com o outro, porque acredite, tem pessoas que acham que dar carinho é falar mais alto, é ser agressivo. Por quê? Porque aprenderam assim. Porque os avós eram assim, porque os pais eram assim, e repete padrão. Então, aquele ambiente de estresse é um ambiente normal. Então, esse é o comportamento inconsciente da pessoa. É um ambiente ali maçante, né, o tempo todo aceso. Quando ela vai para o ambiente de trabalho, o que ela faz? Ela repete. Ela está acostumada a fazer isso em casa. Para ela, é normal falar mais alto. Né? Não entregou aí o negócio aí pra mim, entendeu? É normal, porque em casa é assim que faz, né? Então, às vezes, como eu tava dizendo, não é o ambiente que é tóxico, as pessoas que estão dentro desse ambiente, a gente tem que entender, quando a gente está num treinamento corporativo, a gente tem que entender um pouco desse comportamento de repetição de padrão. Então, no nosso treinamento, a gente traz isso também. Como é na sua casa? A empresa é tóxica, mas e na sua casa? Como que é? A gente não fala assim, perguntando diretamente para a pessoa. A gente simula uma situação que a pessoa vai parar e vai falar, é mesmo, na minha casa é assim, eu sou assim, porque a gente é espelho, né? Se uma pessoa vem falar mais alto para você, o que você faz? Você repete alto. E aí a briga começa, né? Então gerenciar as emoções tá nessa linha aí. Juliana, agora uma pergunta então sobre esse tema. Tentar quebrar um paradigma que muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Na minha casa eu recebi esse tipo de tratamento. Meu pai, minha mãe gritava comigo e tal. Então eu vou gritar com os meus filhos. Eu aprendi a ser assim.
E a gente consegue quebrar esses padrões com a neurolinguística, a gente consegue fazer diferente. 100%. 100%. A gente consegue mudar todo o nosso comportamento, todo. Em outras palavras, desculpa, a gente consegue mudar a nossa programação, a gente consegue reprogramar as nossas atitudes. Sim. Isso é possível de se fazer. É totalmente possível. A gente vai chegar através da vivência, através da dinâmica, porque não é simplesmente olhar para você e falar, você faz assim, agora faz assado. Quando você nasceu, quando você era criança, até mais ou menos os 10, 11 anos de idade, quando ali a sua identidade está sendo formada, né, até ali os 10 anos, você traz as memórias lá de trás, né? Então, para a gente conseguir mostrar para você que o comportamento dos seus pais pode ser o seu comportamento pode ser diferente do comportamento dos seus pais, eu tenho que chegar no fato. O nosso cérebro registra a emoção daquele fato. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo do violãozinho, Matei, posso? Não é ideal, né? Ou é spoiler? É spoiler, se eu Dá o quiser. exemplo da barata que é melhor. Do violão, não, eu vou falar do já violãozinho que a gente fala do em um dos clímax nossos treinos, não tem problema. do curso do treinamento. Por exemplo, assim, você é criança e aí você ganhou um violãozinho de brinquedo. Aí você tá lá com o violãozinho de brinquedo e você tá fazendo um show, assim, dentro da sala. Aí seu avô, sua avó, seu tio, tá todo mundo lá e bateu palma pra você. Eu posso achar que aquelas palmas... Ai, que legal, eles gostaram do que eu tô fazendo. Então, o fato deles terem batido palma me trouxe uma emoção positiva e me significou que quando eu toco, eu sou bem vista. Então, quando eu me apresento, eu sou bem vista. E aí o cérebro ele vai empilhando as emoções. Vai empilhando. Toda vez que eu estiver na frente de algum público... porque ali a plateia era o avô, a avó, o pai, a mãe. Toda vez que eu estiver na frente de algum público e eu fizer esse show, eu vou ter sucesso. As pessoas vão bater palma e sorrir para mim. Agora, isso ela deu esse significado. Aí na vida adulta, ela sobe no palco e fala super bem. Mas não, de repente, as palmas, ela identificou que não gostaram, sei lá, tô falando palmas aqui, né? Não gostaram... riram de mim, e não riram pra mim, e sim riram de mim, e ela vai se dar um significado negativo. Toda vez que eu for me apresentar, bateram palmas, mas não sorriram, vamos dizer assim, né? Fizeram por fazer. Pronto, melhorei meu exemplo. Era obrigação, não foi porque... Era obrigação, não sorriram. Para aí, para aí, você tá enchendo o saco, para aí. tá atrapalhando, quero ver a novela, para com isso. Pronto, nunca mais ela sobe no palco. Vou dar um exemplo real, eu tenho dificuldade com inglês, eu não falo inglês, até hoje. Eu ia fazer exatamente a pergunta sobre idiomas, porque muitas pessoas falam, eu não consigo aprender outro idioma. Sou eu, tá? Eu tô quebrando isso, eu já tô quase lá já, tá? tô em processo ainda, mas eu sei exatamente o dia que deu BO, porque eu fiz uma linha do tempo e voltei até a cena onde eu falei uma palavra errada e a minha professora de inglês me corrigiu com o dedo na minha cara. Eu fui até a cena. A minha professora de inglês da escola que eu estava estudando chegou pra mim e falou assim, eu já falei 1000 vezes pra você que a pronúncia é tal. Entendeu? E nunca mais eu falei inglês. Porque as minhas pronúncias ficam erradas. Eu tenho super dificuldade com inglês, super. Você pega meu filho e eu nunca falei isso pros meus filhos, assim, quando eles estavam crescendo. Toda vez que eles estavam falando inglês, eu falava, nossa, que máximo, é isso, que legal. Porque os dois hoje são bilíngues de boa, eles falam fluente inglês. E eu fico assim, meu Deus, quando eu for viajar, eu tenho que levar os filhos junto. Porque eu não consigo falar inglês até hoje. E é isso. Então, o que a gente faz? A gente faz através de uma linha do tempo, através de uma dinâmica, onde a gente vai até aquele fato e dá um novo significado para ele. Aí sim, a gente consegue mudar o comportamento. É do dia para a noite? Não, eu mesma estou dizendo aqui, eu ainda estou em processo, mas eu já sei aonde foi que me travou. Então, cabe a mim agora dar o próximo passo. E uma experiência ruim, ou não tão boa, que a gente vivenciou em algum momento da vida, a gente consegue ressignificar uma experiência, transformar uma experiência não tão boa, negativa, numa experiência positiva, para você
ter um novo significado dali para frente? A neurolinguística tem esse poder? A gente consegue. Existem algumas situações bem graves, como, por exemplo, um estupro. Como que você vai ressignificar isso? É difícil? Não faço ideia. Olha, até me arrepiei aqui de você falar. É possível, é. É difícil e a gente já pegou alguns casos. Mas eu, né, no trabalho de renascimento profundo, né, existe muito abuso com meninas. É muito louco isso, sabe? Eu fico pensando assim, como um homem foi capaz de fazer isso, né? Pai com filha, tio com sobrinha, vizinhos, namorado da mãe com filha, coisa, sabe? E aí sim, é todo um processo de cura de muito amor, muita dedicação ali do renascedor, né, no caso ali meu, para a gente conseguir trazer a intenção positiva ali e a segurança, porque geralmente a gente tem que ir na ferida. O fato do estupro aconteceu, mas esse estupro ele causou uma ferida, então a gente tem que descobrir qual é a ferida e ressignificar a ferida. E aí é todo um trabalho que a gente tem que fazer. E mais além, né? Porque a PNL ela não tem a mesma função de outras áreas da medicina, né? Então, por exemplo, a psicologia ela continua tendo sua importância absoluta. A psiquiatria, assim vai. A PNL é uma ferramenta. Então, um psicólogo que se utiliza de ferramentas da PNL, ele provavelmente vai ter resultados muito melhores, né? Sem querer criar polêmica, porque a gente sabe que existe uma discordância entre as linhas de pensamento, entendeu? Mas um psicólogo, um psiquiatra que também use de técnicas de PNL, ele vai ter resultados melhores, né? Do ponto de vista da PNL, vai ter resultados melhores. E tem algumas situações que a PNL por si só, ela não que não faça sentido, mas ela não pode ter essa carga toda de responsabilidade. Imagina um assunto desse que a Juliana está falando, pode ser usado das ferramentas da PNL, mas é óbvio que precisaria ter acompanhamento psicológico, precisaria ter acompanhamento muitas vezes psiquiátrico para recuperar uma memória dessas, imagina, para tirar uma memória dessas da cabeça de uma pessoa. Teve um caso que a pessoa que estava ali comigo, ela se sentia suja. O estupro trouxe para ela um sentimento de sujeira. Então, como ela já tinha, enfim, foi na adolescência e ela já era casada, já tinha filhos e tudo, né? Enfim, vida sexual ativa, mas sempre se sentindo suja. O que a memória dela ficou gravado do fato ali, né? Do estupro em si, era de que sexo era algo sujo, entendeu? Então o que eu tive que fazer nesse momento foi ressignificar que não é a sujeira, né? Que sexo não é sujo, não é o fato do estupro ali. O sexo é amor, é carinho. E aí você pensa o seguinte, né? A gente aprende por repetição e carga emocional, por emoção, né? São os dois pilares mais eficientes para aprendizagem. Se você ficar repetindo, você acaba aprendendo, porque vai ser registrado em algum lugar do cérebro. E se botar a carga emocional, vai ser mais fácil ainda. Tipo, você não lembra talvez o que você comeu ontem. Mas se você voltar e falar, você lembra o que você comeu em 1º de janeiro desse ano? Talvez você lembre, né? Dia 25 de dezembro. O cardápio do Natal do ano passado, você lembra? O cardápio do Natal, você lembra? Entendeu? Então, né? Quando foi o teu último aniversário? Foi esse ano ou ano passado? Você lembra da festa? Então, tipo, se teve festa, né? Ou da comemoração, é capaz de você ter essas lembranças, porque tinha uma carga emocional junto, né, com aquilo. Imagine a carga emocional, porque aí não adianta só a gente falar do feliz, né? Tem o triste também, uma carga emocional de alguém que sofreu, foi vítima de um caso desses, o quanto essa pessoa não estava num estado emocional agressivo dentro dela, o quanto isso não ficou registrado de fato na memória. Então precisa ser um trabalho completo para trabalhar esse tipo de situação. E a gente faz sempre trabalho coletivo, Bruno. Então, assim, teve algumas pessoas que até falaram assim pra gente, mas vocês são malucos de colocar uma dinâmica de renascimento num treinamento corporativo? Vai deixar a pessoa numa situação vulnerável? A gente, no processo do renascimento, a gente quer sempre trazer o positivo, principalmente quando a gente está no corporativo.
Então vai buscar nas suas memórias um momento de conquista, vai buscar um momento de sucesso, um momento de ascensão. Quando você pegou um diploma na escola, depois quando você pegou o diploma na faculdade. Então, na condução, a gente sempre traz o positivo ali no caso do corporativo. Quando a gente vai para uma imersão aí, quando a gente faz a nossa imersão de autoconhecimento mais profundo mesmo, né, que a gente fica 3 dias no hotel e tal, aí o filtro é aberto de outra forma para que a pessoa ressignifique de fato o que ela precisa naquele momento, né? Também tem isso. É o que o cérebro te dá, durante as dinâmicas, o cérebro te dá a informação que você precisa ver naquele momento. Então, se eu fizer um renascimento hoje, é o que eu tenho que ver hoje. É o que está desalinhado em mim hoje. Se eu fizer daqui um mês, não vai ser a mesma memória. Cada vez a vivência é diferente. Você pode renascer 10 vezes, 20 vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz, que a gente faz de vários formatos também, né? Faz na água, na piscina, faz no chão, no colchonete, faz andando, faz de várias formas, né? E você vai sempre ter uma resposta diferente. Então, é bem transformador mesmo, porque você, cada vez que acessa uma memória não tão boa, você ressignifica. Muito bem. Acho que a gente entrou fundo aí nos assuntos, hein? Você falou que a gente ia conversar 1 hora, eu tô olhando o reloginho aqui, hoje que a gente vai estourar seu tempo, Bruno, vai rolar 2 episódios aí. Eu preciso ajudar vocês a divulgar, cara, o Evolução Inconsciente, vamos falar pra vocês venderem pro treinamento, vamos lá. E a gente pode ficar aqui um tempão contigo. Não, se deixar, assim, eu fico 3 horas, e lembro também de algumas experiências que eu tive e tal. E você falou dessa questão do treinamento corporativo, né, em turma, de acessar esse tipo de lembrança. Eu tenho uma visão que isso serve para unir muitos os times, sabe? Você gera uma união muito forte lá quando eles participam disso juntos. Então, às vezes às vezes a gente tem colegas, às vezes você leva colegas do trabalho para uma dinâmica e saem de lá amigos, pessoas que saem um time. Você leva pessoas e de lá sai um time unido. Nos primeiros treinamentos que a gente fez, não fez direto para a empresa, né? A gente chamou algumas pessoas, foram pilotos, né? A gente fez MVP mesmo, MVP, a gente chamou algumas pessoas conhecidas, a gente chamou pessoas desconhecidas, a gente chamou pessoas de várias idades diferentes, pessoas que estão no meio corporativo e tal. A gente fez um apanhadão, pessoas que já tinham feito o treinamento na nossa equipe para ver como é que estava o novo modelo. E assim, um monte de desconhecidos, né? Entre eles. Um ou outros conhecemos, um monte de desconhecido. E era impressionante o fim do dia. Parecia que os caras trabalhavam junto há anos, né? Porque os caras saíam abraçados, conversando. Tal. Chegava todo mundo assim, né? Ah, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E saía de uma vibração incrível. Por isso que a gente fala que o método funciona. Porque não é só a questão do desenvolvimento pessoal e individual. Porque isso acaba acontecendo porque a pessoa vai percebendo que ela é uma peça do todo que não vai funcionar se ela não girar, né? Então ela percebe a importância que ela tem e não interessa a posição da empresa que ela está. A moça que faz café é tão importante quanto o presidente da empresa. Porque se a moça não fizer café, o cara que vai lá na máquina pegar o café, naquele momento ele tem uma frustração, ele pode voltar para a mesa meio... não tem nem café nessa empresa. Quer dizer, a união como um todo e todo mundo entender que cada peça é importante e o conjunto vai funcionar muito melhor se todo mundo pensar em todo mundo, vai além do ensinamento normal que a gente falaria fazendo uma palestra de motivação na empresa. Então as pessoas saindo de lá com a vibração de que parece que conhecem a galera há anos, já é um resultado fantástico. E a gente traz muito a diferença das gerações, sabe? Os millennials... a gente fala disso, inclusive. A gente fala demais disso. Os millennials se comportam de uma forma, a geração Z de outra, o X de outra, é muito nítido. Quando as empresas chamam... Eu fico aqui mais na parte comercial também, né? Além de ser treinadora, eu também fico aqui na parte comercial da evolução inconsciente. E é unânime. Se eu pegar aqui meu NPS aqui, se eu pegar, né, não só os resultados, mas se eu pegar também toda a anamnese que eu faço, a maioria das dores das empresas é diferença de idade, comportamental. Porque a geração X...
não tem muita paciência com os milênios, e os milênios menos ainda paciência com tudo. E o Z tá no meio, e aí ele fica, e agora, pra que lado que eu atiro? E os alfas estão chegando. Jesus! E assim, é bem complicado, porque quando a gente tem uma pessoa, assim, eu e o Matei, a gente já tem 50 anos de idade, né? E a gente tem 2 de 20 em casa. Então, assim, aqui em casa mesmo tem os exemplos, né? Ô mãe, você é só baixar o aplicativo e fazer esse negócio aí, não é possível que você não consegue. Eu fico, então, gente, aonde que eu tenho que apertar aqui mesmo? Ah, mãe, tá aqui na tela, é só arrastar. E eu falo, caramba, mas não tá escrito que tem que arrastar. E nas empresas é a mesma coisa. Então, quando a gente mostra pra eles que as pessoas têm tempos diferentes, um responde mais rápido, outro mais devagar, né? O HD demora um pouco mais de um do outro, né? Fica mais fácil deles se entenderem, né? E acaba um ajudando mais o outro, né? Com o mesmo propósito, como o Matei disse, todos remando para o mesmo lado. A engrenagem tem que rodar. Aquela briga de departamentos, vendas com marketing, mandei o lead, vendas que não pegou. Mandei o lead, vendas não fechou o negócio, tá perdendo business. Culpa é de vendas, eu gastei maior grana aqui no Ads, né, mas é vendas que não fechou. Acaba que não tem mais isso. Não tem mais isso, porque um depende do outro e fica muito claro ali na engrenagem. E quando você tem uma falta de sinergia entre as pessoas, não quer dizer que as pessoas estejam erradas, é isso que a gente planta muito isso. Você pega uma empresa de ação, de uma corretora de ações de, sei lá, dos anos 90, dos anos 2000, que era tudo por telefone. Quem estava lá naquele ambiente tinha que ser daquele jeito. Se ele não fosse daquele jeito... Não tinha outra opção, outra alternativa. Era aquilo, pegar o telefone, cold call e ligar e vender ação, cara. Se você não soubesse fazer aquilo daquela forma, com aquela pressão no ambiente, com tudo aquilo... Você estava fadado a ter um ataque cardíaco, hipertensão, caramba, 4. É uma pessoa que tinha que estar preparada para aquilo. Aí você fala, então quem veio lá não é um péssimo profissional? Não, só está no lugar errado. Ele não serve para aquele tipo de atividade. Né? Pessoas que trabalham no Google hoje, por exemplo, com todas aquelas... com aquele formato de trabalho. Lá é o lugar ideal para trabalhar. Não sei. Depende. Talvez você vá lá e não curta todo aquele ambiente. Talvez você prefira um ambiente um pouco mais formal, né? Não curta entrar numa sala toda colorida de chinelo, né? Você fala, eu gosto de um ambiente um pouco mais formal. E idem para o cara um pouco mais formal, entendeu? Então não é uma questão de você está errado, o seu profissional está errado, a sua empresa está errada. Não, você está no lugar errado, né? Ou a sua empresa tem o profissional errado. Cabe a você que não se identifica e procurar uma empresa ao qual você se identifica, e cabe à empresa, se ela precisar mudar alguma coisa, que mude, né, por favor, né, porque chefe e funcionário não existe mais, né, hoje é líder e equipe, mude sua forma de pensar se você estiver pensando de maneira muito errada, mas você precisa ter os profissionais adaptados para você. Empresas de alta performance precisam de profissionais de alta performance. Um profissional de alta performance não é aquele que vai trabalhar 8 horas por dia e vai embora no horário. Mas a CLT diz isso. Tá bom, tem lugar que exige-se outras coisas, você precisa se adaptar, caso você queira ocupar aquela posição. Sabe que eu tenho uma amiga da faculdade ainda, quando a gente fazia na graduação, que o sonho dela era trabalhar no Google. Lá, sei lá, quase 20 anos atrás. Ela trabalhava na HP. E ela conseguiu trabalhar no Google. Ela conseguiu ficar lá 2 anos e saiu com um burnout, que foi a pior experiência da vida dela. Então, assim, é o local, às vezes a empresa ou você não tá... Aquele ambiente não corresponde com a sua expectativa. Então, não tem certo e errado. Não. É o ambiente que dita a regra do jogo. Eu tenho uma pergunta para os treinadores, Juliana e Maitei. Ia falar Maitei. Juliana e Matei, uma pergunta para os treinadores, uma curiosidade. Quando a gente fala de treinamentos super imersivos de neurolinguística, sabe que tem uma carga emocional violenta para quem participa. Principalmente para quem treina essas pessoas. Como vocês conseguem separar a carga emocional de vocês também? Porque eu me conheço, eu não conseguiria separar essas coisas, sabe? Tem algumas profissões que eu não conseguiria exercer. Porque eu abraço a dor do outro, vem cá, senta aqui, vamos chorar junto, meu Deus, isso não vai dar certo mesmo, vamos aqui entrar nessa depressão aqui juntos. Agora, como que vocês conseguem controlar e separar a carga emocional de vocês
e dos alunos, enfim, das pessoas que participam. É técnica também, Bruno. É técnica. Ah, é? Você tem que dissociar. Dissociar e você vê a cena de fora 100%. E não se envolver. É difícil. Principalmente pra mim, que sou mais emoção. É difícil. É muito difícil, tá? Tem vezes que eu até me emociono, assim, mas eu fico mais dissociada possível de tudo que tá acontecendo ali no treinamento. Agora, como eu disse há pouco tempo atrás, tudo é energia, tudo é frequência. A energia do lugar fica muito forte, principalmente quando a gente está trabalhando raiva, né? A gente tem que passar raiva ali para nós da equipe temos que motivar as pessoas a chegar naquele estado. E como que você deixa uma pessoa com raiva sem você também ficar com raiva, né? No Renascimento eu consigo dissociar bem, assim, a vivência é da pessoa e eu estou ali como ferramenta para ajudar ela. Nas outras dinâmicas de tristeza, né? O Matei também conduz, eu também conduzo. Nas de raiva a gente tem que dissociar. Mas o nosso MCRI aqui, né? Nossos movimentos aqui do rosto, o nosso olhar, o nosso tom de voz, tudo tem que estar treinado milimetricamente ali, 100%, porque a gente dá os nossos 100% dos nossos 50% de resultado. Né? Os outros 50% dos 100% ali de busca de resultado é da pessoa. Então, sim, é difícil, é possível, e no final do treinamento a gente quebra todo e qualquer vínculo energético e emocional com aquela turma que está ali com a gente. Como? Decretando, declarando, tá? Decreto que o treinamento está encerrado e a partir de agora você vai levar para casa o que é seu e eu vou levar para casa só o que é meu. É isso. Aí chega em casa, a gente toma um banhão e tá Já renovado. era. Segundou e vambora. Segundona, o corpo fica meio dolorido. Quando é imersão de 3 dias, na segunda-feira a gente ainda tá andando meio mancando assim. Mas já resolve, passa rápido. A Juliana, às vezes eu preciso segurar, porque realmente ela entra fundo. E eu tenho uma teoria, né, sobre a PNL junto com o teatro, né? Porque quando eu estudei o teatro, a gente também tem que mostrar emoções, né? E eu vejo uma similaridade das duas artes, né? Não vou dizer artes, né? Mas da arte com a ciência, né? Em relação a isso, porque uma você usa a seu favor e outra não. Então, por exemplo, eu falo que o ator que entra em depressão porque fez um papel depressivo, ele é um péssimo ator, não é um bom ator. Porque ele não deveria estar sobre a carga emocional que ele colocou. Por exemplo, eu nunca sei o nome daquele ator que fez o Coringa. É o Joaquin Phoenix. O que se matou? O Heath Ledger. O Ledger. Ele se matou porque ele entrou em depressão depois de ter feito o papel do Coringa. Eu não sei se é exatamente só por isso, foi só drogas também, enfim. Um monte de aspectos, né, juntos, mas você olha lá no ator e você fala, cara, esse cara é muito bom, cenicamente falando, né, tudo bem. Mas se ele trouxe tudo isso pra ele foi muito mais PNL do que ator. Porque a PNL fala isso, a PNL fala, se eu quiser trazer alegria, eu preciso deixar aquilo tomar conta do meu estado físico para que aquilo invada a minha cabeça. Tem aquele vídeo que o cara fica um indiano de frente pro outro, fica ha, aí o outro ha, daqui a pouco estão os dois rachando o bico, você nem sabe por quê, né? Eles não estão nem contaram piada nenhuma. O estado vem, né? É a tal da coceirinha debaixo do braço. Por que coceira debaixo do braço dá vontade de rir, né? Em algum momento, se era bebê, tava lá, veio aquele tio. O tio, cuti-cuti, e você começava a rir. E aí a coceira debaixo do braço remete à risada e isso te traz aquele estado novamente. Então, na arte cênica é o contrário. Você tem que mostrar tudo isso, mas você não pode deixar isso entrar. Então, isso ajuda um pouco na hora que você está aplicando o treinamento, porque no final das contas aquilo acaba sendo não uma cena, não é uma falsidade aquilo, mas você precisa que aquilo tenha uma plástica para que as pessoas entendam a situação que está acontecendo. Então você precisa, de certa forma, estar dentro de criar um cenário para a pessoa entender os personagens que estão aparecendo ali e ela usar isso como referência na vida. No caso da PNL, você quer que aquela emoção seja causada, né? No caso do teatro, não. Então eu acabo usando um pouco também disso para não ter que não sair de lá com a carga que o aluno devia ter, né?
Agora a gente aproveita também, porque tem hora que é bom, né? Quando você tá mexendo com a felicidade. Ah, como é bom fazer. Como é bom uma catarsezinha, né, Matei? Fala aí. Caramba, quando você tá descontando a raiva, é bom, você Eu aproveita e adoro. você usa aquele recurso pra você, né? Quando você tá mexendo, a gente tem uma dinâmica que a gente trabalha carinho, imagina. O ambiente inteiro fica tomado por uma energia, eu que não sou disso, mas as pessoas, você vai olhando a carinha das pessoas, aquilo que elas estão transmitindo, tá passando para você, né? O olhar, né? Tá passando para você, e você sai de lá, você fala, nossa senhora, parece que eu passei por uma sessão de relaxamento, sabe? De massagem. Não tem como. Você fala, olhe para o seu parceiro e transmita o que tem de melhor dentro de você. Amor. E faça o carinho no parceiro. Não tem como você não se tocar. É difícil. A luz tá lilás, né? Aí na raiva, a luz tá vermelha. Todo o ambiente fica propício. Então, realmente, assim, é difícil. A gente dissocia, a gente ativa o aluno. Assim, outra dinâmica bem legal, o firewalk, para andar no fogo. É muito legal. Agora, a gente tem que deixar todas as pessoas no estado para ela passar pela brasa, sem queimar o pé, sem lá, e a gente também passa. Então, se a gente não fica no estado, a gente não vai também passar como tem que passar, né? E aí a gente pode se machucar, né? Então, assim, é super seguro passar no fogo. Super seguro. Tem toda a técnica, mas tem que estar no estado para ter os passos certos para você dar, né? Então, aí a gente, depois que sai da experiência, tem que fazer essa quebra aí. E a recompensa, né? Porque a gente chega no final do treinamento com uma recompensa visual nas pessoas, né? As pessoas entram de um jeito e saem de outro. Isso é visível. Já teve treinamento que a gente tirou foto do antes e do depois. E é visível a recompensa. Então a gente sai muito gratificado. Quadro Transformação da Xuxa. É muito legal. A pessoa chega toda apreensiva e sai de lá com um sorrisão aqui, ó. Próximas vezes vocês fazem isso, tiram uma foto, aqui é o quadro Transformação da Xuxa. Olha como você chegou, como você saiu. Me deu até uma ideia pra fazer uns reels aqui, que eu não posso expor. A gente também toma super cuidado, não tem nada de vulnerabilidade. Você entrar lá nas nossas redes sociais, você não vai ver nada que comprometa a vivência de ninguém. A gente respeita cada um como pessoa, como indivíduo, e cada um tem o seu processo e vive o seu processo, sabe? Então, nada vai pra rede social que não pode ir. Pena que alguns treinadores, como o Matei falou, soltam umas coisas aí que viram meme depois. Qual legado vocês querem deixar para as pessoas, para o mundo, com os treinamentos que vocês ministram? Olha que pergunta, hein? Eu acho que o principal legado é a gente levar para as pessoas o quanto elas têm de força dentro delas, o quanto elas têm de poder dentro delas, né? O que aconteceu com a gente durante esse tempo todo é prova de que o método funciona, é prova de que trabalhar com o pensamento positivo. Eu acho que eu comecei tudo isso lá em 1900 e alguma coisa, quando meu pai lia um livro para mim chamado Poder do Pensamento Positivo, que falava sobre isso. Eu acho que desde aquela, você vê que talvez a gente, os amigos que falavam, eu não sei de onde você tira essas coisas, talvez tenha sido daí, né? E a gente gostaria que as pessoas fossem realmente mais... entendesse que a força está dentro delas, não está por aí, né? Que elas conseguem fazer o que elas querem, que é só ela dar o primeiro passo, que é só ela começar a agir, que a fórmula para fazer as coisas ela até existe, né? Só que depende muito delas, né? Que quanto mais você viver no gerúndio, menos você vai avançar. O gerúndio é uma porcaria, né? Que você fala, porque ela é um momento de inércia, e a inércia é movimento, né? Na física, a inércia é movimento, e você está se movimentando e você está pensando que está tudo bem. Mas a hora de você corrigir a rota, a hora de você avançar, de dar um passo a mais, de ir em busca da prosperidade, de ir atrás de coisas que você deixou para lá durante a vida toda, fica de lado. E a gente quer colocar isso na cabeça das pessoas. A gente acha que todo mundo pode fazer o que quiser fazer, de qualquer natureza. E se você colocar isso na cabeça, se você tiver esse propósito de buscar, né? Se você tiver esse propósito, não, se você tiver essa vontade de buscar de fato seu propósito, de ir atrás, você vai fazer. Não tem possibilidade de dar errado. Eu lembro de uma frase que falavam pra mim,
matei, pra você não ter a menor possibilidade de algo dar errado. Eu falei, não, eu não vejo como dar errado. Em algum momento você vê que aquilo não é mais pra você e você abandona, de certa forma. Mas dar errado é tipo você assumir que aqui eu tenho que parar, porque eu não sou mais capaz de conseguir. Né? E várias vezes a gente teve lanchonete, mas a lanchonete deu errado. Não deu errado não. A gente parou o negócio porque a gente falou, financeiramente não é pra mim. Ué, em 3 meses tava dando lucro. Só que a gente falou, pô, mas trabalhar o que a gente tem que trabalhar pra essa faixa de lucro, pra essa faixa de receita, não é o que a gente gostaria. Então, não paramos esse negócio, porque não foi interessante mais. Então, foi uma mudança de rota, não foi uma desistência, né? Então, essas coisas colocar na cabeça das pessoas, eu acho que é o nosso grande legado de deixar as pessoas cada vez mais com vontade de seguir adiante, sem tantos medos, receios, etc. Tudo começa na intenção, a frase que a gente gosta de trazer. Acho que como legado a gente podia deixar assim, né? Tudo começa na intenção. Tem uma frase que a gente fala, a gente tem várias frases, né? Porque a muitas. gente adora as frases, né? Vai juntando. Mas a frase que a gente imprime no nosso crachá é acredite ou não, sou apenas eu, né? Quer dizer, a mudança que você tem, ela não veio de alguém que te deu uma varinha mágica, não, ela já estava aí dentro, você simplesmente achou, né? Então, quando alguém fala que mudou, é até a música, né, que a gente usa, né? Believe it or not, né? Quando você quando você percebe que você tem essa força toda, você vai mudar, aí você vai falar, caramba, acredita ou não, é apenas eu. Não mudei nada, não aconteceu nada, só eu que mudei a forma de ver as coisas. Juliana, dentro do seu campo de atuação, qual é a sua zona de impacto? Onde você acredita que você pode causar a maior diferença na vida das pessoas? Onde é mais você? Onde você se sente plena? Eu me sinto plena quando as pessoas terminam o treinamento e falam pra mim, muito obrigada. Era tão simples. Eu me sinto plena exatamente aí. Porque você fala, estava dentro de mim mesmo. Eu não tinha percebido que estava dentro de mim. Então, acho que o maior impacto sempre que eu causo nas pessoas é a facilitação. Né? É só mostrar o caminho. E quando a gente termina uma turma de 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, e todas fazem questão de passar ali uma por uma, porque é bem difícil as pessoas irem embora sem falar tchau pra gente. Muito obrigada, Ju. Foi incrível. A resposta estava dentro de mim mesmo. Então acho que pra mim é isso. Você, Matei. Vou copiar ela, mano. Não vale. Vou copiar. Busca sua resposta. Seja criativa, Vou copiar a publicitária, porque, olha, a recompensa nossa, eu falei, né, que ela alivia a nossa atenção, inclusive. A recompensa nossa é perceber que, às vezes, não só no obrigado, né, mas como isso se estende, né? A gente teve alguns casos de treinamentos que a gente fez que a pessoa, no dia seguinte, a gente fala, não tome nenhuma decisão, pelo amor de Deus, não me toma nenhuma decisão radical no dia seguinte. Você está sob efeito do treinamento, você está sob efeito da emoção muito forte ainda, você ainda está meio aéreo. E a pessoa casou. Ou separou, né? Que pior, né? Sabe? Não, a pessoa separou. Entendeu? Não, tá falando sério? Sério. Falando sério, a pessoa separou. E a gente falou assim, nós avisamos pra você não tomar nenhuma decisão, caceta. Mas aí a pessoa saiu, se separou e falou pra vocês, viu? Falou. Ele me mandou uma mensagem à noite. Era o empurrãozinho que eu tava precisando. Meti o pé e fui embora. Meti o pé e fui embora. De cara a gente pensou, nossa, que tomada de Meu decisão Deus irresponsável, do céu, e agora? né? E não, era uma certeza absoluta que ela tinha. Ela tava com a certeza absoluta na cabeça, ela só precisava realmente desse carimbo, né? Igual a Juliana falou, já tava lá, a informação tava dentro. Vocês não já criaram. Tava lá. A resposta tava dentro dela. Lembra que eu falei mudar o comportamento? Mudar o padrão? Sou conformada com essa vida que eu tenho, porque minha mãe também era assim. Então, esse tipo de resposta, na verdade, a gente depois, porque aí tudo bem, deu certo, né? A pessoa realmente se separou. Ufa, eu não deu tudo voltar. certo, ela tá feliz, já vai casar de novo, tá tudo bem. Já tá feliz com uma outra pessoa, então tá foi. mil maravilhas, né? Então realmente foi uma quina na vida, né? Aquela curva de 90 graus, né? Você não faz uma curva suave, você faz uma curva de 90 graus. Então, quando a gente fica sabendo dessas coisas, pra nós, é a gratificação 100%, que a gente fala, caramba, a pessoa teve a coragem de tomar uma atitude extremamente insegura, né? Porque, pô, quem amanhã pede as contas? A gente fala, pelo amor de Deus, não sai pedindo as contas. Às vezes você precisa melhorar o seu ambiente de trabalho.
Não é sair do emprego, né? O meu exemplo é porque eu larguei a minha empresa e depois fui trabalhar como funcionário por um tempo. Mas assim, o meu exemplo foi ter largado uma empresa, né? Porque aquilo não estava mais fazendo sentido para minha vida. Agora, porra, eu não foi de um dia para outro, né? Foi pensado, foi raciocinado, calculado financeiramente, societariamente falando, né? Em casa, imagina, eu vou passar a ficar um tempo em casa antes de retomar outros assuntos. A Juliana, naquela época estava na época não tinha home office ainda, né? Na sequência a gente entrou em home office. Então, tipo, essas decisões que as pessoas tomam, dando esse passo, é incrível quando a gente vê isso acontecer. É incrível. A ponto a gente até achar que foi meio irresponsável, mas estava tão latente na cabeça da pessoa que o treinamento, que o legado que a gente deixou, ajudou. Né? Onde as pessoas podem encontrar vocês? Nas redes sociais, a Evolução Inconsciente, onde elas buscam? Todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook, todas elas. O arroba é o mesmo em todas, é evolução_inconsciente. No nosso site, evoluçãoinconsciente.com.br, tem o botãozinho ali na flutuante do WhatsApp, só clicar ali também já cai aqui. Link da bio do Instagram também tem o nosso WhatsApp. Ju, fala uma frase pra gente encerrar, já que o Matei falou várias, fala uma frase, um ensinamento pra deixar pra nossa audiência. Eu vou trazer 3 palavras, não uma frase exatamente, pode ser? Melhor São ainda. as palavras que nos guiam, que nos norteiam, eu, o Matei e todos nós aqui da equipe da Evolução, nossa família, enfim, que são palavras mágicas. Comprometimento, sempre, com tudo. União, porque ninguém faz nada sozinho. E ação, porque se você não se movimentar, nada vai acontecer. Então a gente tem 3 palavras que são aqui da nossa vida: comprometimento, união e ação. Se você tiver essas 3 palavras dentro de você, tudo acontece. A mágica acontece. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Vocês foram Juliana e Matei. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado. A gente aqui está honrado em participar. E brigadão, Bruno, por dar essa oportunidade pra gente. Obrigada mesmo, Bruno. Foi super legal esse bate-papo. Estouramos um pouquinho o seu tempo. Foi uma alegria e uma honra estar aqui com você e poder trazer um pouquinho de PNL, de transformação, de inteligência emocional para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada. Episódio editado por Retenção Multimídia.